Os novos rumos dos partidos políticos brasileiros na entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Entrevista o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, ex-ministro dos Esportes nos governos Lula e Dilma. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, cresce a especulação que o PCdoB está se desligando, se afastando de uma aliança antiga que tem tido com o PT, por sinal, desde a redemocratização do país. Os dois partidos têm caminhado juntos. Eu começo perguntando se foram as denúncias de corrupção que levaram à prisão tantas lideranças petistas, se isso tudo é que pesa para esse descasamento. Não, na verdade é um caminho, uma opção. O meu partido, o PCdoB, esteve junto com o Partido dos Trabalhadores desde a eleição de Luiz Erundina. Apoiou Lula em todas as candidaturas presidenciais. A nossa impressão é que o Brasil encerrou um ciclo político aberto com a eleição de Lula, a reeleição de Lula, eleição e reeleição da presidente Dilma Rousseff, e eu considero que é hora de renovação e os vários partidos devem apresentar os seus projetos. Nós, por exemplo, temos o nosso ministro Aldo Rebelo como uma alternativa, além de Jandira Fegali, do governador Flávio Dino, e entre esses nomes nós devemos definir no próximo mês um nome que o PCdoB deve apresentar para a presidência da República. E por que não Orlando Silva? Porque eu tenho menos experiência. O Aldo Rebelo é um homem que já foi ministro de várias áreas, um profundo conhecedor do Brasil. Eu já estou antecipando a minha opinião, que o Aldo Rebelo é um homem testado na vida pública, que se dedicou a conhecer a história do Brasil, conhecer grandes temas. Se você sentar com ícones da indústria, respeito muito o Aldo Rebelo pelas suas posições, do agronegócio do mesmo modo, os lutadores pela democracia, dos mais antigos aos mais novos, respeitam muito Aldo Rebelo. Por isso eu considero que será um debate qualificado para a presidência da República, se tivermos quadros com a estatura do nosso ministro Aldo Rebelo. Agora, deputado, esse afastamento do PCdoB do PT, num momento tão difícil para os petistas, vocês não correm o risco que isso possa ser entendido pelos eleitores da esquerda do Brasil como uma espécie de traição do PCdoB em abandonar o PT na pior hora? Com certeza não. Quando vivemos o processo do impedimento da presidenta Dilma, uma expressão que eu ouvia muito das pessoas no meio da rua era assim: vocês defendem mais a Dilma até do que o PT, porque a Jandira, eu e outros deputados, nós fomos muito firmes naquela posição. Então nós temos um carinho pelo presidente Lula, um respeito pela trajetória do PT, mas eu acredito que um time que não joga não forma torcida. Um partido político que não se apresenta ao eleitorado não forma uma base social e política. Por isso, consideramos muito mais que legítimo, necessário que o PCdoB apresente candidaturas e dispute o voto, a opção do eleitor. O PCdoB participou ativamente dos governos Lula e Dilma, qual seja, quando o PT chegou ao posto mais alto da República, a presidência da República, nos dois governos, o senhor foi ministro, Aldo Rebelo ministro, quer dizer, vocês tiveram uma atuação de grande importância, muito próxima, no governo do Brasil. Isso fica uma marca, sem dúvida. Os problemas que o PT enfrenta podem, de alguma forma, serem entendidos que são problemas também do PCdoB e que vai ser muito difícil virar essa página da memória do eleitor brasileiro? Olha, o presidente Lula e a presidenta Dilma, eles são responsáveis por um legado importante. As taxas de crescimento econômico ao longo dos 13 anos, as oportunidades de emprego, o acesso ao ensino superior, enfim, investimentos em infraestrutura, um grande programa de moradia popular, que é o Minha Casa Minha Vida. Eu diria que foram anos em que nós tivemos muitas conquistas. Evidentemente que, como qualquer processo, você pode ter aqui e acolá dificuldades, problemas, e seguramente houve dificuldades e problemas. Mas, na história, a minha percepção é que serão marcados como anos muito importantes para a democracia, para direitos sociais, anos de desenvolvimento do Brasil. E creio que o eleitorado, aos poucos, vai percebendo que a solução milagrosa que alguns vendiam, que bastava afastar um presidente da República
que, como de encanto por encanto, seriam as mil maravilhas, o eleitorado vai percebendo que era uma farsa. Mas na última eleição, o eleitorado não mostrou esse ânimo que o senhor está descrevendo A aí. eleição foi- Houve uma rejeição, mas assim, muito expressiva A eleição para os foi- candidatos de esquerda, não só do PT. Verdade, a eleição foi apenas um mês e meio depois do impeachment. O clima do impeachment marcou o processo eleitoral. A minha convicção é que, baixada a poeira, as pessoas vão perceber que... É memória curta do brasileiro? Não, que eu falam creio que o brasileiro não tem foi memória? feito um massacre. Eu diria que o PT, em particular, sofreu um massacre durante 13 anos. Não é? Evidentemente que aqui e acolá, como disse, pode haver erros, mas nenhum partido político sofreu o massacre que o PT sofreu nesse processo. Mas eu creio que, para a história, daqui a pouco vai se perceber que foram anos muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Agora, deputado, então o senhor deixa muito claro que o PCdoB quer um novo caminho, um voo solo, quer apresentar candidato em 2018 à presidência da República. O senhor falou dos nomes que já podem se credenciar e já mostrou a sua preferência por Aldo Rebelo. Mas se Lula sair candidato pelo PT, o PCdoB tem cacife eleitoral para enfrentar um nome forte como o de Lula? Nós não queremos enfrentar ninguém, nós Bom, queremos adversário é apresentar, enfrentamento. queremos apresentar nossa plataforma, apresentar nossas ideias, apresentar um caminho para a retomada do desenvolvimento nacional, geração de emprego, superação da crise. Eu creio que, mais que olhar para o lado e saber quem concorre consigo, importa olhar para frente, para que nós possamos retomar o desenvolvimento. O desemprego é um flagelo no Brasil, a crise social é um drama, a violência é gravíssima e nós temos que debater e encontrar caminhos para que o país reencontre as oportunidades para o seu povo. Bom, eu vi uma entrevista do Ciro Gomes hoje, em que ele fala que a candidatura Lula à presidência faria mais mal do que bem ao cenário político nacional. Ele falou que a candidatura de Lula seria um desserviço ao Brasil. O senhor concorda com Ciro Gomes? Eu não concordo, porque seria uma injustiça com o presidente Lula. O presidente Lula pode ser candidato ao que ele quiser, em função dos serviços que ele prestou para o Brasil. Considero que a eleição de 2018 deve ser uma eleição de renovação política. Eu espero que haja um conserto do campo democrático, popular, possamos apresentar alternativas renovadoras. O PCdoB sugere o nome do Aldo Rebelo. Vamos dialogar com outras forças políticas para buscar novos caminhos. Então, eu creio que o presidente Lula já faz parte da história do Brasil. E o PCdoB vai defender ter alternativas para que nós possamos apresentar um novo projeto. Já se cogitou muito, assim, com toda a crise política e o quanto isso impactou a esquerda no Brasil, o PT em especial e os demais partidos de esquerda também, da formação de uma frente única dos partidos de esquerda. Agora o PCdoB, né, já anuncia que vai ter candidatura própria. A fragmentação da esquerda no Brasil não pode ser o tiro de morte, né, considerando o quanto ela ficou combalida depois do impeachment, depois de toda a crise política recente? Eu considero que é necessário ter uma unidade na luta política. O PT estará ao lado do PDT e do PCdoB, por exemplo, na denúncia do combate à reforma da Previdência, tal qual foi apresentada pelo governo Temer, ou na reforma trabalhista, tal qual foi apresentada pelo governo Temer. Entretanto, a eleição em 2018, minha impressão é que haverá uma multiplicidade de candidaturas. 2018 está mais para 1989, em que tivemos muitas candidaturas, do que para os últimos processos em que houve poucas candidaturas. Daí eu considerar que há sim espaço para várias candidaturas. O Aldo Rebelo, ou a Jandira, ou o governador Flávio Dino são nossas alternativas. Outros partidos também podem somar com um desses nomes, que são todos nomes muito qualificados. Eu agradeço muito sua entrevista. Eu que te Uma agradeço. boa noite, obrigada. Boa noite.